todo dia, quando nós lembramos quem somos e de onde o Senhor nos tirou, nós temos visto a bondade do Senhor, amém? E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Semana passada nós ministramos a respeito da diferença de ser filho e de ser servo. Nós nos tornamos servo quando nós queremos servir ao Senhor de todo o coração. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que ser filho é melhor infinitamente mais do que ser servo. Porque o servo, ele trabalha, ele serve para ter direito a alguma coisa. E o filho, ainda que ele não venha fazer nada, ele continua sendo herdeiro. Amém? O ano passado, Deus nos deu uma palavra falando sobre raízes profundas. Que este ano seria um ano em que os filhos verdadeiros eram aqueles que tinham suas raízes profundas. E você vai entender o porquê. Eu trouxe de volta essa palavra que foi ministrada em meados de novembro de 2019. É engraçado que o Senhor fala da raiz profunda, e a raiz profunda tem a ver com aquele que passa por uma grande tribulação, ou por uma coisa muito difícil, como o tsunami. E só mesmo aqueles que têm raízes profundas, é que pode até, de alguma forma, se abalar, mas não se prostra e não cairá. Nem sabíamos, nem tínhamos ideia, que um mês depois, em dezembro, lá na China, começaria a Covid-19. E que entrou no Brasil severamente a partir de março. Já tinha, né? Mas depois do carnaval é que eles divulgaram. E toda a terra, e todos os países do mundo, tiveram que se curvar diante desta tempestade que em nome de Jesus já está acabando. Mas eu quero declarar nesta noite, amado, que nós estamos chegando no fim dela e que Deus tem grandes coisas para nós. Amém? Então o tema de hoje é: porque o filho florescerá como a palmeira. O texto diz: porque o justo florescerá como a palmeira. Por que eu troquei a palavra justo pela palavra filho? Porque nós somos justificados quando nós nos tornamos filho. Justo é aquele que entende que foi salvo pelo Senhor e que agora anda nos caminhos do Senhor porque é filho, não é mais servo. Salmo 92, versículo 12 diz: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Talvez você diz assim: poxa pastor, por que o salmista ele relata duas árvores? A palmeira e o cedro. Amado, hoje eu quero falar de uma comparação muito interessante, em que o Senhor faz no Salmo 92. Nós iremos ver, então, as características da palmeira e entender qual é o motivo real pelo qual, graciosamente, o Senhor te compara com ela. Porque hoje Deus está te comparando à palmeira. E a palmeira, amada, ela é encontrada em grandes variedades. É aproximadamente 2.800 espécies. Aqui no Brasil, a mais conhecida é a palmeira imperial, o coqueiro e a palmeira do açaí, que é conhecido como palmito jussara. Talvez você já ouviu falar. Mas lá no Oriente Médio, aonde o salmista escreve este texto, foi a região que serviu de inspiração para o salmista. E a palmeira mais comum lá é a tamareira. É uma árvore que floresce no deserto e dá os seus frutos sob grandes dificuldades. Primeiro que o deserto é um lugar difícil de criar alguma coisa, mas a palmeira está lá firme e forte. Acompanhe no quadro: sua resistência pode salvar outras vidas. Você se lembra daquele tsunami que devastou a Indonésia em 2004? Vimos através da TV e da internet as imagens de casas e prédios totalmente destruídos pela força das águas. Milhares de pessoas morreram. Foi uma grande catástrofe. Pesquise as imagens na internet e veja como as palmeiras se destacaram, porque permaneceram em pé em meio aos escombros. Uma jovem de 20 anos chamada Nete Hamini conta que sobreviveu agarrada a uma palmeira, de onde foi resgatada só quando a água recuou. Põe a foto dela.
Aqui é a jovem, 20 anos, e aqui é toda um resort que estava, e nós vimos isso, né? Na beira do mar, ele foi devastado, tudo caiu, pelo menos a maioria, mas as palmeiras, que são essas palmeiras, mais conhecidas como imperiais, elas permaneceram em pé. E esta jovem, amado, não sei aonde ela estava, se você pode procurar na internet a respeito dela, escreve assim: jovem que foi salva por uma palmeira no tsunami de 2004. Você vai ver o relato dela, ela abraça com uma árvore, de alguma maneira ela foi abraçada, e a árvore que ela abraçou foi a palmeira. Eu imagino, amado, que a palmeira, por sua vez, com a força da água, ela se dobrou algumas vezes, porque se ela ficasse parada com aquele monte de água, ela poderia ter se afogado. E nós vamos ver a resistência dessa árvore e o quanto Deus te compara com ela. Continue no quadro. A resistência da palmeira salvou a vida de algumas pessoas que chegaram até através da correnteza. Essa história pode nos servir de inspiração. Sabe, amado, muitos podem ser levados pela correnteza, pela tempestade, sabe? Correnteza de problemas, de coisas que acontecem. Mas a palmeira, aqui simbolicamente, na verdade é uma pessoa resistente. É a quem o Senhor te compara. Ele diz assim: você, filho, você justo, é semelhante à palmeira. E se você fosse essa palmeira, com certeza você talvez salvaria ou salva muitas pessoas através da sua fé. Porque quando muitos dizem que não vai dar, é você que está lá orando com uma palavra amiga. Às vezes nós temos uma palavra amiga no meio de um problema que nem nós mesmos sabemos como vai resolver, sabe? E a pergunta é: o que você tem plantado? O que nós temos plantado? Eu quero que você entenda que o Senhor deseja e te diz: mesmo por toda a tribulação, você tem raízes profundas. Primeiro, não se arranca uma palmeira facilmente. Sabe, querido, a palmeira é uma das árvores mais difíceis de arrancar da terra. Por quê? Porque ela tem raízes muito fortes, muito profundas. Enquanto outras árvores morrem com mais facilidade, a palmeira ela é forte e difícil de ser destruída, até mesmo por um tsunami, até mesmo por uma tempestade. Você acredita que ela tem a habilidade, amado, de suportar tremenda tempestade? Por quê? Porque a raiz dela é muito profunda. É profunda. É uma árvore normal, a raiz fica a somente alguns metros abaixo da terra. Uma árvore normal. Mas diz os estudos que a palmeira, sua raiz chega a penetrar 4 quilômetros abaixo da terra. Ou seja, ela não precisa ser 4 quilômetros. No caso do deserto, ela se aprofunda 4 quilômetros. Porque o que ela vai buscar 4 quilômetros abaixo? Aonde tem água. Ela não depende da chuva seródia nem da temporã. Ela não depende se hoje está seca no Brasil ou não. Pelo contrário, se você vê os lugares onde a palmeira ela é fixada, são lugares quentes, lugares áridos. Sabe? Dizem que a raiz da palmeira ela penetra até encontrar a água. Enquanto outros estão secando, ela tem a capacidade de florescer mesmo em lugar que as suas raízes aparentemente não são vistas, mas ela busca a água do Senhor. Isso tem a ver com o Espírito. Sabe, querido, às vezes as pessoas olham para nós, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de enfermidade ou qualquer coisa que possa aparecer, eles não conseguem entender porque as suas raízes estão firmadas em Deus. A sua raiz está buscando as águas profundas que é a presença do Espírito Santo. Ainda que venha a tempestade, alguém olha e fala: dessa vez ele não vai aguentar, e está lá você de volta, está lá você em pé, sabe? Porque elas são firmadas, porque elas são profundas. Sabe qual é o maior problema de muita gente? É não estar firmado, onde as suas raízes são muito rasas. Sabe, amado? Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Porque o Senhor deseja que você esteja firme, independente do que aconteça. É engraçado que todo ano nós profetizamos que o ano seguinte vai ser melhor. Esta é a ideia. Não estamos mentindo. Nós precisamos continuar. Porque se a gente começar a dizer: não, o Apocalipse está muito próximo, Jesus vai voltar, e a tendência da coisa é piorar, nós entramos numa depressão profunda.
Muitas pessoas nessa pandemia, por ouvir fique em casa, fique em casa, fique em casa, e ligava a televisão, só ouvia falar de morte, entrou em depressão profunda. Porque aquilo que se repete muitas vezes, aquilo que se ouve muitas vezes, isso entra no nosso coração, ainda que não seja verdade. Então a palavra de Deus, ela precisa ser repetida muitas vezes. Você é filho amado, você é curado, você é liberto, e o ano seguinte vai ser melhor sim, ainda que não fosse, ainda que não seja. Sabe, amado? Segundo, você pode cortar uma palmeira, mas não pode matar uma palmeira. Normalmente nós imaginamos, corta a árvore que ela morre, sim ou não? Você pode tentar arrancar uma palmeira do chão. Parte dela, se você conseguir, vai ser quebrada. Mas a sua profundidade está sendo alimentada pelas águas profundas. A maioria das árvores, amado, ela tem uma capa protetora chamada casca. E se você quiser matá-la, basta você tirar essa casca dela, que é essa proteção. Mas com a palmeira não é assim. Pelo contrário, você pode cortar a casca de fora e ela não morre. Sabe por que ela não morre? Porque ela não pega nutrientes de fora como as outras árvores. Ela vai buscar no profundo do seu interior. Eu quero te dizer que quando alguém tentar tirar a tua casca, tentar tirar as tuas proteções, tentar frustrar os teus sonhos, busque dentro de você aquilo que o Senhor plantou. Você é filho amado. E como filho, você sabe, tem uma grande diferença de ser servo. O servo se abala porque a qualquer momento ele pode mudar de emprego. O filho, o pai pode morrer, a mãe pode morrer, ele continua sendo filho e sendo herdeiro. O Senhor te chamou para ser filho e não para ser servo. Sabe? A força e a vida não vem de fora, mas a força e a vida vem de dentro. Assim é a palmeira, e por isso que o Senhor te compara com ela. Você pode cortar a palmeira por fora, você pode feri-la por fora, porém ela não irá morrer. Assim é um filho. Muitas vezes é ferido, atingido, mas morto pela mão do inimigo, jamais. Porque o Senhor é contigo. Às vezes nós imaginamos assim, poxa, mas eu fui cortado em algumas áreas, eu estou triste em outras. Fique em paz, amado. Se Deus permitiu todas essas coisas, é porque grandes coisas o Senhor está fazendo e continuará a fazer. Sabe quando vem aquele desânimo que você não entende? Você precisa olhar para dentro de você e procurar as tuas raízes. De onde você veio, quem te plantou. Terceiro, você pode fazer com que a palmeira se curve, mas não pode se quebrar uma palmeira. Se você tiver a oportunidade de ver uma palmeira, mesmo vendo esses vídeos do tsunami, ou em alguma tempestade, ou como esses furacões que deram aí na Europa, nos Estados Unidos, sabe? Você vai ver ela se curvar várias vezes. Onde as suas folhas se curvam tanto que chega até o chão, mas quebrar, não quebra. Existe alguns tipos de vara que antigamente os pais usavam para dar umas palmadas nos filhos. Eram varas, amado, que a gente tentava quebrar, mas o trem não quebrava não. Sabe? Ela enverga toda, mas ela não quebra. Porque as suas fibras são muito fortes. E ela foi preparada para quê? Não para bater, mas para aguentar a tempestade. Sabe? Quando o vento passa, o que acontece com a palmeira? Ela volta para o seu lugar, arruma os seus cabelos e continua linda como sempre. E o detalhe é que quando ela está frutificando, quando ela está florindo, nem o vento consegue derrubar uma folha, uma flor, um fruto, porque está agarrado nela, é dela, é presente dela, foi Deus que deu para ela, ela é filha, ela é salva, ela é alguém que representa você. Sabe, meu irmão? Um vento de 50 km por hora pode quebrar uma árvore e arrancar, como a gente tem visto aí, lançá-la no chão. Mas a palmeira, ela sobrevive a ventos de até 150 km por hora. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que está escrito a respeito da palmeira.
Você pode procurar isso na internet. Sabe, você foi concebido, você foi formado para sobreviver à tempestade. É por isso que o Senhor está te dizendo, não fique angustiado, não fique triste, não fique perturbado pelo que está acontecendo. Você consegue sobreviver à tempestade muito mais forte, porque o Senhor diz, tu és como a palmeira. Você pode até se dobrar, mas quebrar tu não quebra. O justo é como a palmeira, amada. Quando a tempestade vem sobre ela, ela pode se curvar, mas não tem nem autorização, nem poder para quebrar na tua vida. Nada pode te quebrar, porque maior é aquele que está contigo. O Senhor deseja que você tenha raízes profundas. E como que eu tenho raízes profundas, pastor? Quando a minha confiança não está em homens. Quando a minha confiança não está no emprego que eu estou trabalhando, porque hoje eu estou, amanhã eu não estou, mas se essa porta fechar, Deus vai abrir outra. A minha segurança não está naquilo que é produzido pela mão humana, mas o Senhor nos escolheu e te fez raízes fortes. Quarto, a palmeira não pode suportar o frio. Engraçado, né? Ela suporta a tempestade, ela suporta ventos de até 150 km por hora, que isso é pior do que um furacão. Um vento de 50 a 80, o que aconteceu nos Estados Unidos, saiu arrancando o telhado, saiu arrancando tudo, acabou com uma cidade, 50 km por hora. Ela suporta até 150, ela suporta o mais tremendo calor, mas ela não suporta frio. Sabe, com todos os atributos e qualidades que a palmeira tem, ela não suporta o frio. Sabe por quê? Porque ela somente cresce, amado, em ambientes quentes, em climas quentes. E o justo é como a palmeira. Quando vem a frieza, a gente se incomoda, porque a presença do Senhor, o calor do Senhor, a presença do Espírito Santo é algo que nos aquece, que nos alegra. Deus não te fez para sobreviver em tempestades frias. Sabe quando a palmeira morre? É como exatamente o filho ou o justo, quando o seu relacionamento com Deus começa a esfriar. E aí então, ela está morrendo. Imagina aquelas palmeiras que tem no Nordeste aqui do Brasil, que tem lugar, sabe, que esses dias deu 40, até 42 graus, imagina como que não vai ser no verão, se de repente, da noite para o dia, caísse neve. Essa palmeira, ela iria continuar viva por um tempo, mas ela não iria sobreviver a esse frio. Por quê? Porque nós não fomos criados para isso. Por isso que o Senhor nos compara com a palmeira. Sabe? Você pode ver uma palmeira na Jamaica, no Havaí, no Bahamas, no litoral, mas você nunca vai ver uma palmeira no Alasca. Porque ela não suporta frio, ela não suporta gelo. E porque o meio ambiente não é propício para isso. Se você está frio espiritualmente falando, amada, é porque você está morrendo espiritualmente. E isso não é culpa do ambiente que você está, mas o lugar onde nós procuramos ficar, olhando para a tempestade, para defeito de pessoas, procurando perfeição nas pessoas, quando nós, na verdade, não somos perfeitos. Você pode olhar para uma palmeira, ela é diferente de outras plantas. Ela não é assim, sabe, adornada. Ela não é toda bonita. Às vezes você olha para uma palmeira, está lá um galho seco pendurado e fica lá talvez meses e não cai. Você fala, meu Deus, por que não deixa essa folha cair? Fica igual o pé de ficus. Quem conhece pé de ficus? Aquela folhinha que quando se aperta ela, que ela é redondinha, brilhante, a maioria dos jardins tem, se aperta ela sai um leite de dentro, aquilo é ficus. Quando você olha a raiz dela, tem uma raiz grossa, mas todas elas para cima da terra, para baixo não é muito grande. O ficus é uma árvore que ela não suporta um vento talvez de 30 km por hora, que já derruba. Como muitas árvores que tem em São Paulo, que é derrubada. Sabe, a responsabilidade da árvore se dá a partir da profundeza da sua raiz. A palmeira não suporta frieza. Sabe, amado, às vezes nós nos deparamos com pessoas que dizem assim, não sei, não estou a fim de ir na igreja, nem na célula. Até mesmo com os amigos eu estou um pouco frio. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que a frieza entrou no seu coração? Porque você olhou para onde não deveria olhar, ou escutou o que não deveria escutar. Quando nós começamos a ouvir críticas, nós abrimos o nosso ouvido e emprestamos o nosso coração para o diabo agir.
Se você achar uma palmeira bonita e tentar plantar lá no Alasca, lá na Antártida, não vai dar certo. É o seu sonho, mas não é o sonho dela. O sonho dela é lugares quentes. Sabe por quê? Porque ela não se importa. Assim é o justo. Às vezes nós estamos nos importando com algumas coisas da estética, do físico, e o Senhor está olhando para dentro de você. O pastor não é responsável por manter você no lugar quente. O seu líder não é responsável por manter sua temperatura espiritual quente. A obrigação é sua. Você tem que cultivar um ambiente propício, porque a presença do calor é a presença do Espírito Santo. Aonde não tem sol, não tem luz. E a ausência de luz traz frieza. Próxima árvore que nós citamos aqui, o cedro. O texto diz, o justo e o cedro. Mas nós estamos aqui transferindo a palavra justo e comparando com filho. Salmo 92, 12b diz assim, crescerá como cedro do Líbano. Nós falamos até agora sobre a palmeira. Agora nós vamos falar a outra árvore que o Senhor tem nos comparado, que é o cedro. Acompanhe no quadro. Cedro é um pouco tolerante à sombra. Prefere as posições onde existe sol total. É bastante tolerante à seca, não suportando solos muito argilosos, e nasce naturalmente onde existem pequenos aguaceiros no verão. O cedro cresce muito devagar, às suas medidas, de 40 a 60 metros de altura, 14 metros de diâmetro no seu tronco, e podendo viver ao longo de centenas de anos. Tempo de vida, média de 1.000 a 3.000 anos. Uma curiosidade, tem-se conhecimento da árvore desde 3.000 anos antes de Cristo, e é o mais mencionado árvore na Bíblia Sagrada. Tem árvore ainda existente, que foi plantado, não sei como que eles conhecem isso, né? Mas 3.000 anos antes de Cristo. Sabe? Em Bochare, floresta relíquia, a uma altitude de 1.900 metros, há mais de 300 árvores de cedro, sendo que 2 têm cerca de 3.000 anos de idade, e outras 10 possuem mais de 10.000 anos. Por quê? Porque as suas raízes são profundas. Sabe? A cruz que Cristo carregou, onde foi crucificado, era o cedro do Líbano. É por isso que a palavra de Deus os compara, a igreja, o filho, como a palmeira e como o cedro, porque é aquele que está junto com o Pai. Poderia ter sido, Cristo ter sido crucificado de qualquer outra forma, com qualquer outra árvore, mas o cedro, sabe por quê? Porque o cedro lembra-se a eternidade. É o que o Senhor está dizendo para você, você é eterno. O que você está passando aqui, a tempestade que você está vivendo aqui, isso vai acabar, isso vai passar. Tu és como cedro, você vai viver por muito tempo na eternidade. Acompanhe no quadro. Embora existam muitos tipos de cedro, o cedro do Líbano, ou cedro líbane, é a espécie mais velha e mais forte, e chega a atingir até 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro no tronco. Nos primeiros 3 anos de vida, a raiz cresce até 1,5 metros de profundidade, enquanto a planta só tem cerca de 5 centímetros de altura. Vê que estranho. A planta em si, acima da terra, 5 centímetros, abaixo da terra, 1,5 metro de raiz. Aí alguém vai lá tentar arrancar. Quem conhece uma plantinha que é conhecida como uma praga chamada tiririca? Quem mora no interior normalmente sabe o que é isso. É um matinho, amado, que ele dá no meio da grama e ele se destaca. Sabe? Parece um pé de cebolinha, assim, mas só que fininho, né? E ele cresce umas pelotinhas, uma semente grande. Amado, aquilo quando dá no local onde você quer plantar grama ou tem plantação, você precisa arrancar aquilo. Mas você vai lá, pega aquele, ele bem na raiz, né? E puxa, sai um pedaço de raiz grande, você fala, matei o infeliz. Porque saiu com raiz e tudo. É fácil sair a raiz dele na parte fofa da terra, mas a tiririca é algo que também aprofunda demais.
Por que eu estou citando isso? Assim como o cedro, com 5 centímetros de altura, ele tem mais de 1,5 metro de profundidade de raiz, a tiririca não chega a ser isso, chega a mais ou menos 20 centímetros. Mas é uma praga que sabe que para ela prevalecer, ela tem que continuar. Como? Com a sua raiz. Aí você vai, limpa todo o quintal, planta lá as suas árvores, não dá um mês, na primeira chuva está lá a tiririca de novo. Você fala, infeliz, eu matei essa ordinária. Tem lugar que precisa de uma escavadeira, de um trator para tombar a terra, para poder arrancar. Sabe, querido, assim como o justo, o filho, tem suas raízes profundas, aquilo que é praga também tem. Sempre tem uma tiririca do teu lado. Sempre vai ter uma tiririca para te perturbar, sabe? Continuando, aos 4 anos, o cedro começa a crescer 20 centímetros por ano. E só aos 40 anos produz semente. Vê que é uma árvore que demora até de produzir semente. Então, aos 4 anos, o cedro começa a crescer 20 centímetros. Então, desde que ela nasceu, com 5 centímetros que ela tem 1 ano, até 4 anos, ela deu aí mais 15 centímetros de altura, que vai dar os 20 ao todo de 4 anos. A madeira do cedro era perfumada e utilizada pelos faraós do Egito para mumificar os mortos. Sabe, amado, assim como o cedro foi consagrado pelos homens entre todas as árvores, o justo, o filho, é consagrado pelo Senhor. Eu quero te dizer que quando você entra na presença do Senhor e o adora, há um perfume que sobe às narinas do Todo-Poderoso. Assim como ele disse que quando o pecado ele é produzido no meio do mundo, e o texto fala a respeito disso, que o cheiro de apotrificação, o cheiro de podre, sobe às narinas do Senhor porque é o pecado e incomoda a Deus. Mas quando o justo, o filho, se pronuncia na presença do Senhor, sabendo quem realmente Ele é, e tendo a capacidade de entender que a graça do Senhor o salvou, isso sobe como o perfume do cedro às narinas do Senhor. Sabe, amada? Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que Ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Acompanhe no quadro. O crescimento dessa árvore é lento e progressivo. Em 3 anos ela cresce apenas 5 centímetros e 20 centímetros de raiz por ano. O desenvolvimento do filho, do justo, é também progressivo, e vão conhecendo a palavra e crescendo na graça do dia a dia. Então, não tenha pressa de crescer em Deus. Às vezes você olha e fala: poxa, pastor, eu já estou tanto tempo na igreja, eu não sei muitas coisas. Tem pessoas que evoluíram muito mais rápido do que eu. Eu quero te dizer que infelizmente tem crente que é alface, mas tem crente que é cedro. Tem pessoas que estão na igreja, mas não nasceram de novo. Então são apenas árvores que na primeira tempestade vai embora. Não tenha pressa de crescer. O que você precisa saber é que as suas raízes são profundas. Tempestades piores você já passou, e mesmo assim você permaneceu. Aqueles que pareciam ser tão forte, aqueles que tinham, sabe, talvez aparentemente tanto conhecimento, no primeiro vento caíram. Mas você está firme e forte, porque o Senhor é contigo. A pessoa se torna crente hoje, amanhã já é pastor ou obreiro. Por essa razão vem surgindo as seitas e muitos escândalos. A Bíblia diz: o filho crescerá como o cedro no Líbano. Um crescimento lento, mas com estabilidade. Conhecida como árvore da vida ou da eternidade, podemos ver o processo de crescimento. Tudo começa certo, no final terminará certo. O cedro tem um perfume excelente que servia para perfumar os mortos e afugentar as pragas. Nós cristãos, com a nova vida, ou seja, com bons exemplos que Jesus nos deu, contagiamos aqueles, quem? Os mortos, que ainda não têm Jesus, e afugentamos todo o pecado para longe. Sabe, amado? Podemos ver também que a raiz do cedro é profunda. Quando ele tem apenas 5 centímetros de altura, a raiz tem 1,5 metro de profundidade. Isso nos ensina que nossa vida não pode ser apenas algo exterior, mas interior. A raiz garante firmeza, nutrição e sobrevivência para a planta. Uma coisa que nós precisamos ter a certeza:
é que você foi plantado numa terra boa, e esta terra é o Senhor. Pastor, mas eu gostaria de estar anos-luz à frente. Fique em paz, cedro. Porque se você não é palmeira, pelo menos cedro você é. O Senhor te compara com essas duas árvores, árvores centenárias. Sabe, amado? Isaías 40, 24 diz: eles são como plantas que brotam há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe, como se fosse palha. Eu não quero ser essa pessoa que cresci da noite para o dia, mas eu quero estar firmado no Senhor, porque aquele que cresce muito rápido é semelhante à palavra que o Senhor diz que é plantado a semente na areia ou na pedra. Frutifica rápido, mas não tem raízes profundas. Se não tem, a primeira tempestade vai matar. Não sou eu que estou dizendo, o texto está dizendo. Volta em Isaías 40, 24. Depois no segundo parágrafo diz assim: quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe, como se fosse palha. Sabe, querido? Isso tem em toda a igreja. Tem aqueles que estão firmados e plantados, mas também tem aqueles que quando o Senhor soprou, não permaneceram. Eu fico imaginando no tempo do anticristo, sabe? Se a perseguição que nós tivemos em São Paulo, por causa da Covid-19, na época do Dória, que estava rastreando o seu celular, sabendo aonde você ia e deixava de ir, que isso é um absurdo, isso é contra a lei, mas ele assim o fez. E ninguém fez nada, imagina no governo do anticristo. E as pessoas ficaram aprisionadas, com medo. Imagina no tempo do anticristo, amado. Infelizmente, daqueles que não se firmaram, não tinha raízes profundas. E quando o Senhor vier, Ele vai buscar aqueles que estão firmados com raízes profundas. Não aqueles que estão olhando ainda, sabe, qualquer vento de doutrina. Tem crente que basta alguém pregar algo diferente que ele vai atrás, ele larga tudo que tem, sabe, e continua indo atrás, buscando algo novo. Nós não temos algo novo, a nossa novidade de vida chama-se Jesus Cristo. E nós nascemos de novo, enterramos o velho homem, sabe, nas águas do batismo, e hoje você é uma nova vida em Cristo. Pastor, mas eu não tenho visto muita coisa acontecer. Fique em paz. O cedro demora 40 anos para dar semente. Mas quando as suas sementes chegam, são sementes para milhares de anos. Eu sempre comparo, amado, o pé de abacate com o pé de alface. O pé de alface você planta, talvez 1 mês, 2 meses, você vai lá, corta e come. Há um ditado árabe que diz assim: quem planta a tâmara não colhe o seu fruto. Por quê? Se o que nós conhecemos é todo fruto que você planta, você colhe. Por que o ditado árabe diz isso? Porque ela demora 80 anos para dar fruto. Então, aquele que plantou, dificilmente vai ver o fruto dela. Mas quem vai colher são as gerações futuras. Hoje, com a tecnologia, eu andei estudando sobre isso, eu vi que esta árvore, pela tecnologia, com sei lá o que eles fazem, em 5 anos ela já começa a produzir fruto. Mas o seu estado natural são 80 anos. E talvez o fruto que você está aguardando, você não viu ainda. Mas esse fruto você já entregou para o Senhor, e o Senhor te honrará por isso. Sabe, amado, muitas vezes nós enfatizamos o que a árvore produz, que é o fruto. Mas esquecemos das raízes, sabe? Nos mais variados aspectos da nossa vida, valorizamos mais o que é aparente e menosprezamos o que está oculto. Damos mais valor naquilo que nós estamos vendo. O fruto é muito importante, é claro que é, mas a sua falta pode indicar um problema na raiz. Se não está tendo fruto, então essa raiz ela não está tão profunda. Deus diz que sem raiz não há fruto. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Obviamente, querido, é preciso ter boas raízes para dar fruto. A falta da raiz leva à morte
E essas são as palavras de Jesus em Lucas capítulo 8, versículo 13. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. Eu acabei de falar sobre isso. Por que algumas pessoas não firmam? Por que algumas pessoas não conseguem andar contigo muito tempo? Porque hoje você está firmado, enraizado em Cristo, e os seus amigos que não têm essa raiz, eles não vão suportar. Porque o teu papo agora é chato. Aquilo que o mundo propaga, você já não tem mais esse prazer, então você está de escanteio. Aqueles que talvez andou conosco, encheu a nossa casa, a nossa célula, a nossa igreja, e hoje já não estão mais. Não é porque eles são pessoas inferiores, ou porque Deus os lançou fora, porque infelizmente eles deixaram a semente cair, sabe, num tempo em que eles estavam em tempo de pedra, ou em tempo de areia. Eles se alegraram no momento, mas eles não tinham esta raiz firmada. E não é culpa deles, amado. Às vezes nós agimos por emoção, por empolgação. Nós precisamos ouvir a palavra, comer da palavra, para que esta palavra venha nos sustentar. Tem gente que come tão rápido que ele não consegue sentir direito o sabor da comida. E essa comida, por sua vez, ao longo do tempo, vai começar a trazer dores de estômago. Porque não mastiga, não come. Acompanhe no quadro. Aquela semente caiu entre as pedras, onde havia pouca terra. Brotou rapidamente, mas por falta de raiz, morreu sob o calor do sol. Jesus disse que tais pessoas creem por algum tempo. São crentes provisórios, não têm raízes. Esse é o caso daqueles que frequentam a igreja por um tempo e depois desaparecem. O texto de Lucas nos mostra que há dois momentos na caminhada com Cristo: a alegria e tribulação. Precisamos ter consciência disso. Devemos conhecer tal possibilidade, pois o conhecimento também é um tipo de raiz que nos manterá de pé. Aqueles que esperam apenas momentos de alegria se frustram e abandonam o Evangelho. Então veremos o que existe em nós, abaixo da superfície. A primavera é a estação mais favorável para as plantas, contudo, não há como impedir que venha o inverno. No hemisfério norte, onde a estação fria é muito rigorosa, as árvores perdem todas as suas belezas por causa da geada e da neve. Fica com aspecto de destruição completa. Não tem folha, flores, nem frutos. Não lhe resta nem mesmo um aspecto agradável ou saudável. Parecem mortas. Contudo, sobre o solo gelado, suas raízes permanecem vivas, garantindo que na próxima estação a árvore esteja viva, forte, bela e produzida. Jó capítulo 14, versículo 7 diz: porque não há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar os que não cessam os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo o cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Sabe, amado, às vezes nós somos podados de algumas coisas que o próprio Deus nos poda, porque Ele sabe que se a sua árvore estiver plantada, você como árvore estiver plantada numa cidade urbana, onde há muitos fios, onde há correntes elétricas, e que, sabe, os seus galhos começam a crescer de forma não sendo moderada, não sendo controlada, você vai causar acidente ou causar acidente para si próprio. Mas Deus, às vezes Ele quer nos podar de algumas áreas. Eu tive alguns amigos que na minha conversão foram embora, eu sofri muito. Não foi assim, você se converteu hoje, amanhã eu não falo mais contigo. Foi se afastando, se afastando, se afastando. E lá na frente eu entendi. Porque possivelmente, se eu fosse falar do amor de Deus para eles, eu novo convertido, eles não iriam me escutar, porque sabia de onde eu vim e de tudo de errado que eu já havia feito. Às vezes dentro da tua casa você não tem honra. Às vezes você vai falar de Jesus para alguém da tua família, ele olha para você e começa a apontar o seu passado. Sabe por quê? Porque ele é mundo, e mundo faz isso.
Ele não consegue enxergar que você parou de fumar, de beber, de usar droga, de se prostituir. Você roubava, agora você não rouba mais. Você assaltava, agora você não assalta mais. Isso não tem nada a ver. Isso é só uma religião, uma capa. E eles ficam esperando a qualquer momento da sua queda para te dizer, não falei? Que se ele tinha se convertido, coisa nenhuma. Mas sabe qual é a surpresa deles? Que eles não falam. É que as suas raízes são firmadas. E por toda a tempestade que passou, o Senhor te manteve de pé. Firme e forte. E aí então eles dirão, talvez não na sua frente, a princípio, mas lá na frente eles também dirão na sua frente. Mas a princípio eles falarão para outros, esse daí eu achava que não ia dar nada, mas não é que o bichinho se converteu mesmo, está uma bênção. E o seu testemunho, amado, será mudança para esta vida. Próximo, permita que o grande agricultor faça a poda. Eu quero que você saiba que Deus é o nosso agricultor. É Ele que cuida dos ramos e de toda a árvore para que dê fruto. Nós precisamos entender que algumas podas vai te deixar mais forte. Eu já comentei isso aqui uma vez, eu ainda criança, morava numa casa que minha mãe sempre gostou de roseiras, né? Minha mãe está aqui, não me deixa mentir. E um dia tinha umas rosas lá, muito bonita, e a minha mãe acordou logo cedo com uma tesoura e cortou, deixou aquela roseira pelada. Eu achei estranho aquilo, né? Eu era muito criança. E eu perguntei para ela, mãe, por que a senhora fez isso? Estava tão bonita. Ela falou, então, para que venha outras rosas bonitas, e que ficam tão belas quanto essas que estão mais velhas, elas precisam ser cortadas. Está vendo esses botões que estão aqui? Quando cortar, toda a vitamina, e ela usou essa expressão, que a planta tem, ela não vai gastar esta vitamina com a folha, com a flor que está murchando, que vai morrer. Mas se ela está enxertada, se ela está ligada no tronco, ela também vai receber das mesmas vitaminas. Só que ela já está numa fase de acabar. Então corta-se ela, porque toda a vitamina vai introduzir nessas que estão vindo agora. Então ela virá com força e ficará bonita. E não é que a velhinha tinha certeza, tinha razão, ela era uma agricultora. Sabe, irmãos, assim Deus é conosco. A Bíblia fala sobre isso. Não é que Deus está querendo matar as pessoas que estão do seu lado, mas se o Senhor tem afastado algumas pessoas, é porque Ele quer que você cresça. É porque a vitamina agora está sendo liberada para você. As suas raízes foram profundas, pegou a água, não da chuva, mas os lençóis d'água que estão abaixo da terra. Se você quer ser um cristão frutífero, robusto, se eu quero ser isso, eu tenho que cooperar com Deus na poda da minha vida. Em João 15, disse Jesus, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele corta fora todos os ramos que não produzem e limpa os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais. Podar, amado, envolve cortar os galhos mortos. Para quê? Para que os vivos, que permanece firmado, possa dar o formato da árvore. E isso, na verdade, estimula o crescimento. A poda nem sempre é agradável, porém ela é necessária para o crescimento espiritual. Não se turbe o vosso coração quando algumas coisas na sua vida forem podadas. Algumas pessoas, algumas coisas que você estava orando e de repente acabou e você fala, poxa Deus, eu orei tanto por isso, jejuei tanto por isso, e aí o Senhor permitiu que fosse embora, que acabasse, sabe? Deus é glorificado não pelos frutos, não quando nós damos muito fruto. João 15:8, sabe, nós devemos relembrar que as ferramentas, ela está nas mãos do nosso Deus. João fala sobre isso. Você deve estar se perguntando, como que Deus então nos poda, pastor? Ele usa os problemas, permite pressões, alguns vão te defamar, alguns vão te criticar, sabe? Assim como aconteceu lá com Neemias, que Deus permitiu que se levantasse lá o Sambalate e Tobias, lembra dessa história? Que toda vez que Sambalate e Tobias se levantava, colocava o povo contra Neemias, Neemias largou o emprego dele, ele era muito bem sucedido, ele era o copeiro-mor do rei da cidade onde ele estava. Quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava toda destruída, ele pede uma carta, foi tocado pelo Espírito Santo, vai naquele lugar, começa a restaurar, restituir os muros de Jerusalém, porque os muros representavam a proteção da cidade.
Sabe, e os moradores de lá, como um endemoniado que tinha, Sanbalat e Tobias, toda hora ficava perturbando, se levantando contra, falando mal, dizendo que ele não conseguiria. E Neemias bateu um recorde, 52 dias, ele restaurou os muros de Jerusalém. Por quê? Porque ele não deu ouvido. Talvez você fale, nossa, mas então Deus judiou dele. Não, Deus permitiu. Talvez até para o ego de Neemias, para que ele não ficasse, sabe, uma pessoa exaltada. Que tudo isso aconteceu porque ele foi fiel ao Senhor, mas foi Deus que fez a obra. Sabe, querido? Você é filho, e você vai crescer muito, porque as suas raízes estão firmadas no Senhor. Amém? As suas raízes estão firmadas naquele que começou a boa obra na tua vida. Eu quero te dizer que você não tem que parar por nada. Talvez por esses dias, você tenha pensado, olha, acho que eu vou parar, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou dar um tempo. Uma coisa que o Senhor não se agrada de um homem de Deus ou uma mulher de Deus, é quando ele abandona a obra, o trabalho que o Senhor colocou nas tuas mãos. Talvez você olhe para o seu cônjuge e diz assim, acho que não vale mais a pena continuar. Escuta, tantos anos que você está com essa pessoa e agora que você percebeu que ela tem algum problema ou que ele tem algum problema e que você deve paralisar, você acha que você vai arrumar alguém melhor, você vai arrumar melhor em uma parte e pior em outra, porque o defeito que ele ou ela tem, o outro e a outra pode não ter, mas tem defeitos diferentes que essa não tem. Às vezes nós queremos paralisar a obra de Deus, sabe, tudo isso é uma obra de Deus, porque você é filho do Altíssimo. Talvez você quer parar porque você não está vendo fruto. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não está vendo fruto é porque as suas raízes ainda estão se aprofundando, as suas raízes ainda estão engrossando, o seu caule, o seu tronco ainda está tomando corpo, e quando der fruto vai ser para a eternidade. Não queira lançar uma semente hoje e amanhã você colher, porque com certeza não é coisa boa. Tudo que é bom leva um processo de tempo para amadurecer. Sabe, irmãos, essa pandemia fechou muitas igrejas. Muitos desistiram. Alguns pastores, amigo nosso, não conseguiram continuar. Imagine que muitas pessoas não voltaram. Se acostumaram a ficar em casa, não sei. Preferiram ver live? Não acredito. Porque uma coisa é você adorar ao Senhor presencial, outra coisa é você tentar adorar o Senhor pela televisão. Você pode conseguir por alguns momentos, mas qualquer coisa te tira a presença. Porque não é uma coisa enraizada, não é uma presença notável. E sabe o que é estranho? É que quando a pessoa está morrendo, ela está entrando num campo frio, que é o que mata a palmeira, ela começa a se acostumar com isso. E o ser humano é mestre para isso. Imagine você, uma pessoa, né, como a gente já viu algumas vezes, eu conheci um médico, crente, era diácono numa igreja, não importa a placa, mas por alguma razão ele caiu e se envolveu com droga. E ele se envolveu com crack. Era de uma família nobre, muito bem posicionado, ganhava muito bem, morava numa casa muito boa. Mas se você quiser encontrá-lo, ele está na Cracolândia, ali perto da Estação da Luz, em São Paulo. Comendo lixo. E quando você conversa com ele, uma pessoa muito inteligente, mas a droga consumiu parte do seu cérebro, parte da sua inteligência. Ele diz assim, não, mas eu já me acostumei com essa vida. Eu sei que está ruim, eu sei que isso não é o melhor para mim, eu sei que eu posso mudar, mas eu não quero. Eu não tenho força. E todos aqueles, inclusive a família, ele internou, sabe, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, não conseguiu. Talvez Deus possa conseguir. Mas Deus só pode entrar no coração de uma pessoa se ela abrir o coração. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta do teu coração e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Sabe, irmãos, nós não devemos olhar para o efeito dominó.
estamos crendo. São Paulo, pelo aspecto aí que tá da pandemia, nós estamos agora no sinal verde, né? Logo, logo entramos no azul e em nome de Jesus a vacina vai sair e isso vai passar para nós que estamos vivos. Mas para aqueles que deixaram a frieza entrar no coração, talvez não consiga produzir. E o que nós devemos fazer, pastor? Não devemos nos cansar, ir atrás, ministrar, liberar a palavra. O problema do desviado é assim: eu já sei tudo o que você vai falar, mas agora eu não quero. Uns até aceitam que está afastado, outros falam: não, eu não estou indo na igreja, mas não quer dizer que eu estou desviado. Jesus me ama, com certeza o Senhor nos ama, mas quem ama quer estar perto, quem ama quer estar junto, não é? Ou você casou para você ver a sua esposa uma vez por ano, no dia do aniversário dela. O pai tem um filho, ele teve esse filho para deixar numa creche, aí o dia que ele tiver vontade de ver, no dia das crianças, ele vai lá ver. É essa a nossa realidade? Não. Quando nós amamos, nós queremos estar perto. E o Senhor conhece todos os meus e os seus defeitos, mas mesmo assim Ele quer estar perto de você. Mas a Bíblia diz que o Senhor não força. Aquele que entra no coração da pessoa, que arromba, isso é o diabo. Jesus disse: eu estou à porta do seu coração e todo dia eu estou batendo. Se você abrir, eu entro. Mas se você não abrir, eu não vou entrar. Porque o Criador bate, o diabo invade. Tu és árvore plantada, justificada no poder do Espírito Santo.